Olá, eu sou Ana Cristina, sou professora de espanhol e hoje nós vamos falar sobre como preencher uma ficha de solicitação de emprego. Logo no começo, nós temos 3 informações que são muito importantes, que já podem te eliminar de cara. O primeiro é: favor preencher com letra de molde. Letra de molde é o mesmo que letra de forma. Muito cuidado com isso, porque se você preencher a ficha de maneira cursiva, você já começa aí com uma visão negativa por parte do empregador. Depois você vai colocar sueldo mensual deseado, que seria o salário que você pretende receber por mês. Cuidado, pesquisem qual é a média salarial da vaga para a qual você está se candidatando, para não parecer que é um candidato que está totalmente sem noção, colocando um preço muito elevado a um preço muito abaixo do mercado, se autodesvalorizando ou se valorizando além da conta. E você também tem a presença da foto, que muitas vezes é exigida nesse tipo de ficha. Cuidado, escolham uma imagem que transmita profissionalidade. E claro, de acordo com a vaga para a qual você vai se candidatar. Em dados pessoais, é importante observar para você não cair em nenhuma pegadinha também. E na pedido paterno ou apelido materno, é para você colocar o sobrenome paterno e o sobrenome materno. Os seus nomes iniciais aparecem apenas depois, em nombre ou nombres. Aqui você tem o plural para o caso de seu nome ser composto, como o meu, Ana Cristina. Idade, a sua idade. Sexo feminino, masculino. Domicílio, e vocês também vão encontrar como dirección, seria o seu endereço. CAD é o nome da rua. Número, o número mesmo, né? Da sua casa. Ou se for apartamento, vai colocar o número do prédio, o número do apartamento, barra número do apartamento. Colônia, o bairro. Telefone residencial. Telefone celular ou telefone móvel. Também você vai colocar o número de celular. Município, cidade. Código postal é o seu CEP. Lugar de nascimento seria o que em língua portuguesa nós temos nas fichas como naturalidade, que é onde você nasceu. Nacionalidade, você vai colocar brasileiro ou brasileira. Correio eletrônico é o seu e-mail. Depois você tem vive con, ou seja, mora com. Padres, que são seus pais, pai e mãe. Família seria se você mora com seu esposo ou esposa, filhos, filhas. Pariente, se você mora com tio, primo, avô, outros que não sejam seu pai e sua mãe. Solo, se você mora sozinha ou sozinho. Fecha de nascimento é a data em que você nasceu. Estatura, sua altura. Peso, peso mesmo, como nós temos em língua portuguesa. Pessoas que dependem de você. Que pessoas são seus dependentes, ou seja, que são sustentados pelo seu salário, que estão sob a sua responsabilidade. Os filhos dos seus pais, cônjuge, ou seja, seu marido ou sua esposa, dentre outros, que podem ser sobrinhos, afilhados. Seu estado civil, solteiro ou casado, ou outro que você tem além desses dois. Depois você tem as perguntas básicas de estado de saúde e hábitos pessoais. Como você considera a sua saúde atual? Ou seja, você considera que você tem uma boa saúde ou uma saúde ruim? Você tem alguma enfermidade crônica? Você pertence a algum clube social ou de esportes ou deportivo? Pratica algum esporte? Qual é o seu passatempo favorito? Qual é a meta em sua vida? Nessas perguntas, vocês podem perceber que é algo profissional, mas também é bem pessoal, né? Tanto que ele chama de hábitos personales. É justamente para conhecer o seu dia a dia, conhecer um pouco daquilo que você faz, além dos aspectos profissionais. Nessa parte da ficha, nós temos um preenchimento relacionado à escolaridade. Atenção ao nome e ao que se refere cada um deles, para você não errar, ok? Quando diz primária, está se referindo ao ensino dos 6 até os 12 anos, que seria mais ou menos correspondente ao nosso Fundamental 1, com a diferença que o nosso Fundamental 1
começa aos 4 anos de idade, não aos 6. Isso, educação secundária obrigatória, junta o que nós temos como ensino fundamental 2 e ensino médio e abarca alunos de 12 a 16 anos. O bacharelato seria como se fosse um preparatório para a formação profissional. Nessa etapa, os estudantes fazem um aprendizado mais específico dependendo da área em que ele quer se especializar. Por exemplo, ciência e tecnologia, linguagens, é escolhida uma área prévia para que ele possa se formar um profissional. Depois, aí sim, nós temos a formação profissional, que pode acontecer de duas formas, concomitante ou pós a educação secundária obrigatória. É o que nós temos, por exemplo, no IFRJ, em que você tem cursos técnicos que são realizados junto com o ensino médio ou cursos técnicos que são realizados após o ensino médio, já relacionados a uma profissão específica, como administração, informática, radiologia. Depois dessa formação profissional, nós temos os ensinos, que são os ensinos universitários, graduação, mestrado e doutorado. Aí sim, nós temos uma formação relacionada à faculdade, ao ensino superior, como é chamado aqui pra gente. Agora nós temos a parte mais esperada da ficha, tanto pelo empregador quanto pelo candidato, que é a parte das experiências. Veja que aqui você tem 4 espaços: emprego atual ou último e mais 3, ou seja, você vai organizar as colunas de acordo com seu emprego mais atual do mais antigo. Ah, mas eu tenho mais de 4 empregos. Você vai selecionar aqueles que têm mais relação com a vaga para o qual você está se candidatando. Então, você vai dizer quanto tempo você prestou os seus serviços, você vai dizer qual o nome da empresa, onde que essa empresa está localizada, o telefone, que função você desempenhou naquele local, o seu salário inicial ou final. Isso aqui tem como objetivo verificar se você foi promovido ou se foi um aumento salarial de acordo com a legislação, o motivo do seu desligamento, o nome do seu chefe, o cargo do seu chefe, ou seja, se ele era diretor, coordenador, gerente, e se eles podem solicitar informações para o seu chefe. Gente, não tenham medo de preencher. Preencham sim tudo. Por quê? Se você preenche que não, você vai levantar desconfiança. Aí sim eles vão querer entrar em contato com essa empresa. Na verdade, esses dados são apenas para saber se você saiu bem de todos os lugares. Caso você tenha saído mal de algum desses locais, seja por questões de briga ou de uma situação muito grave, simplesmente você nem coloca esse emprego aqui, porque você não vai dar sorte ao azar para, no momento da entrevista, perguntar para você justamente sobre aquela empresa, tá? Lembrem-se que essa ficha é uma ficha pré-entrevista, ok? Então, se eles acharem que tem algo estranho aqui nesse preenchimento, algo que chamou a atenção, vai ser justamente ali que eles vão te perguntar, ok? Depois vocês têm as referências pessoais. Mais uma vez, nunca vi ninguém ligando para mim dizendo assim: olha, eu quero saber do seu amigo aqui sobre ele, quero saber de fulano, quero saber de ciclano. Essas referências pessoais, mais uma vez, é para saber se você tem outros contatos ou se você tem medo que eles entrem em contato com as pessoas que convivem com você. Então, mais uma vez, não tenha medo, só lembre-se que ele pede para não incluir parentes ou chefes anteriores. Então, aqui você incluiria basicamente amigos da sua convivência. Você pode avisar para esses amigos por uma questão de segurança, avisar que você deu seu contato na ficha, porém dificilmente vão ligar. Nessa parte da ficha, você tem dados gerais que parecem não ter tanta relação com a vaga, mas que diz muito sobre você. Primeiramente, como soube do emprego? Foi um anúncio? Foi internet? Foi outro? Esse outro é interessante você marcar caso tenha tido a informação da vaga através
de indicação, tá? Então isso mostra que você foi lá já sabendo que a empresa é muito boa. A próxima pergunta é se você tem parente trabalhando nesta empresa. Atenção, tem gente que marca achando assim, poxa, se eles acharem que eu tenho um parente lá dentro, talvez eles me coloquem. Pode ser justamente ao contrário. A empresa pode ter uma regra interna de que não emprega pessoas que tenham alguma relação sanguínea com quem esteja já trabalhando lá dentro. Então, se você tiver alguém trabalhando lá, marca, porque depois, se você mentir, pode dar demissão por justa causa. E se você não tiver, marca não mesmo. Nada de inventar resposta a respeito disso. Depois pergunta se você está afiliado a algum sindicato. Seja sincero também, se você pertence ao sindicato de administração, ao sindicato de professores, toda profissão tem um sindicato. Se você tem disponibilidade de horários, responda pensando no seu futuro. Se você pretende manter esse novo emprego junto ao seu anterior, você vai dizer que sim, tem disponibilidade de horários e vai fazer uma observação ao lado. Geralmente eles pedem isso mesmo, de quais horários você tem disponível, ok? Agora, caso você queira trocar totalmente de emprego, você marca sim e vai indicar que você tem total disponibilidade, já que você pretende ter o desligamento da empresa atual. Problemas de translado transporte é se você, obviamente, está tentando emprego, você vai dizer que não, mas seria se, por exemplo, não há uma linha de transporte, ou se a linha de transporte demora muito para passar, enfim. Ou então, se você tem problemas de faltar alguma documentação para poder você passar de uma fronteira para outra. Disposição de viajar. Se for necessário que você vá para fora do Brasil ou que você viaje em outra cidade dentro do próprio Brasil, você pode viajar. E outra, disponibilidade para mudar o seu lugar de residência. Se você precisar passar a morar fora do país, você está disponível, sim ou não? E a data em que você poderia se apresentar para trabalhar. Nada de colocar hoje, hein, gente? Coloca a data do dia seguinte ou coloca uma segunda-feira, ok? Nada também de apresentar desespero ali. Agora você tem, em relação aos seus dados econômicos, se você tem outros empregos, se o seu cônjuge trabalha, caso você tenha cônjuge, né? Se seu esposo ou sua esposa trabalha. Se mora em casa própria, se paga aluguel, se você tem automóvel próprio e geralmente eles vão perguntar para você se você tem carteira de habilitação também. Se você tem dívidas, quanto que você paga dessa dívida mensalmente e quanto em média é o seu gasto mensal. Às vezes, eles utilizam esses dados para poder ver se você é um bom candidato para a vaga. Então, por exemplo, é uma pessoa que paga aluguel, é uma pessoa em que o cônjuge não trabalha. Então, esse salário é muito baixo, a pessoa não vai querer. Ou, por exemplo, poxa, a esposa já trabalha, já é casa própria, então talvez o salário seja compatível, sabe? Então, geralmente, esses dados econômicos é para saber se você aceitaria ou não o salário proposto por eles. É claro, né, gente? Se você tiver dúvida, tiver dívidas, cuidado, tá, gente? Porque essa dívida pode fazer com que você não consiga o seu emprego, já que eles dificilmente vão empregar alguém que tenha problemas financeiros, tá? E que de repente vai criar problemas na empresa, ou que logo vai pedir aumento de salário porque precisa pagar com urgência determinada dívida. Por último, porém não menos importante, vocês têm um momento em que vocês vão escrever o nome de vocês mais uma vez com letra de forma e logo em seguida assinarem, mostrando que essas respostas foram verdadeiras. Espero que vocês tenham gostado sobre como preencher essa ficha. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem enviar no comentário. Se você quiser essa ficha para tentar preencher com seus dados, me manda uma mensagem também que eu dou um jeito de enviar, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, bons estudos e boa sorte!